Irmãos queridos, que Deus seja glorificado nesta noite. Nós vamos, irmãos, continuar meditando no livro do profeta Joel, com a ajuda de Deus, no capítulo 2. Nós estamos meditando sobre o profeta pentecostal, sobre sua profecia do derramamento do Espírito Santo. Os irmãos sabem que Joel viveu em um tempo difícil, em um tempo de pecado, em um tempo de afastamento de Deus, em um tempo de apostasia, um tempo em que as pragas comeram tudo, os gafanhotos, em seus vários estágios, devoraram as plantações, acabaram com o trigo, acabaram com o vinho, acabaram com as oliveiras, com o azeite. E aqui Deus fala de uma restauração. E essa restauração só é possível através de um derramamento do Espírito Santo de Deus. Aí ele diz: depois acontecerá que derramarei do meu Espírito sobre toda a carne, ou o meu Espírito sobre toda a carne. Meus amados irmãos, semana antepassada, com a ajuda de Deus, nós falamos sobre pessoas que sentiam a ausência de Deus. Pessoas que sentiam a ausência da glória de Deus. E nós falamos de alguns exemplos. Do velho Eli, não foi? O velho Eli, que morreu quando soube que a arca de Deus havia sido o que, irmãos? Tomada. Lembramos da nora de Eli, que também, quando soube que o exército pereceu, ela não morreu. Quando ela soube que o cunhado morreu, ela também não morreu. Mas quando ela soube que a arca de Deus foi tomada, a Bíblia diz que ela deu dores de parto, e ela disse: acabou, que quer dizer foi-se a glória. E ela deu à luz o bebê, mas morreu do parto, de tanta angústia que teve. Nós vemos pessoas preocupadas com a ausência da glória de Deus. Uns que não têm nenhuma preocupação e outros grandemente preocupados com a ausência da glória de Deus. Não são muitos que sentem a ausência da glória, mas existe gente que sente a ausência da glória de Deus. E hoje nós vamos falar de outra pessoa que sentiu a ausência da glória de Deus. E ele quase morre. Ele quase morre quando ele sentiu que Deus não ia mais manifestar a sua glória. Ele quase morre. Eu gostaria de saber quem é essa pessoa que quase morre quando soube que Deus não ia mais se manifestar, que Deus não ia mais operar. Alguém sabe dizer quem foi esse? Hein? Davi, muito bem. Davi também sentiu, né? Disse: não retires de mim teu Espírito Santo. Mas não é sobre Davi que eu quero falar hoje. Quem sabe dizer? Parece que alguém aqui está cochichando corretamente. Moisés. Moisés, irmãos, era um homem de uma comunhão com Deus muito profunda. Era um homem de uma comunhão com Deus muito perto. E ele subiu ao monte para receber as tábuas da lei. E no monte houve manifestações. No monte Deus desceu, no monte Sinai. Eu já estive ao pé do monte, não tive coragem de subir, porque a pessoa com o bucho quebrado fica difícil. Glória a Deus, né? Mas os mais jovens subiram, né? Glória a Deus. Acho que 1 hora, 2 horas da manhã, começa a subir. Eu digo: não, eu vou ficar embaixo mesmo, vou ficar com o jumento, no pé do monte.
Então, meus amados irmãos, nós vemos ali que Moisés subiu e Deus desceu, a nuvem desceu e veio manifestações, trombeta. Quem já leu Êxodo 19 sabe o que foi que aconteceu ali. Trovões, relâmpagos, raios. Deus falava e Moisés respondia no Monte Sinai. Aleluia! Irmãos, quantos dias Moisés ficou lá? Quem sabe dizer, irmãos? Dias e noites? 40 dias e 40 noites. Sustentado somente pela graça de Deus. Fogo, raio, trovão, trombeta, brado de clangor, Deus falando. E Moisés falava com Deus e Deus falava com Moisés. Moisés falava com Deus e Deus falava com Moisés. Mas eu li hoje, pela manhã, uma coisa interessante que eu vou ler para vocês. O ministério cristão é um misto de alegrias e tristezas. À medida que o mesmo torna-se cada vez mais espiritual, é impossível que um homem que se dedique inteiramente a Deus e aos outros, seres humanos, seja de todo triste, assim também não pode ter alegria desanuviada. Resumindo aqui essas palavras que o Isber falou. O ministério cristão é um misto de alegrias e um misto de tristezas. Ser pastor é ter esse misto. Alegria e tristeza. Quando Moisés estava no monte, ele estava alegre ou triste? Me ajude a pregar. Me ajude a pregar? Alegre. Na presença de quem, meus amados irmãos? De Deus. Já pensou Deus falando com o homem e o homem respondendo? E o fogo bradando no monte? A nuvem baixou e ninguém via mais nada, só Deus e Moisés ali dentro daquela nuvem. Alegria, alegria, alegria. Mas quando Moisés desce do monte, a alegria se converte em quê, meus irmãos? Tristeza. O que é que ele encontra no pé do monte? Uma festa. Uma festa. Josué, sem experiência, disse: Moisés, é grito de guerra. Larga da tua besteira, Josué. É grito de festa. Prova que o obreiro novo nem sempre entende as coisas. Josué entendeu que aquele barulho, Josué desceu com Moisés, Josué entendeu que era barulho de guerra. Moisés disse: não é guerra não, é festa. Quando seu pastor disser uma coisa, aceite. Você pensa que sabe. Quantas vezes meus pastores diziam uma coisa e eu não entendia. Depois, lá na frente, era que eu entendi que o pastor tinha razão. Porque o velho, o ouvido dele é bom. O ouvido físico pode até ficar moco. Mas o ouvido espiritual entende coisa que Josué não entende. Amém? Tem crente que diz: se eu fosse o pastor... Aqui não tem não, mas lá tem. Eu fazia assim, fazia assim, fazia assim. Não é verdade? Mas você não sabe, porque o ouvido do pastor é mais afinado do que o seu. E pastor, é. Você vê que Josué disse que era o quê? Quando viu o barulho lá embaixo, Josué entendeu que era um barulho de quê? Guerra. Me ajude a pregar. Que era um barulho de quê? Guerra. Aí Moisés disse: não é guerra não. É barulho de quê? Festa. E era guerra ou era festa? Quem estava com razão, Josué ou Moisés? Então cala o bico. Glória a Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Então, irmãos, a vida de pastor é um misto. Eu achei muito importante esta nota, que não é de Wisber, é de outro, mas ele anotou que a vida de um pastor é de misto de alegria e de quê, meus amados irmãos? No cume do monte, alegria. Ao descer do monte, o quê, meus amados irmãos? Tristeza, porque o povo estava adorando um bezerro de quê, meus irmãos? De ouro
tudo nu. A Bíblia diz que virou um bacanal. Todo mundo nu, dançando, bebendo, virado. Foi o primeiro carnaval. Foi o primeiro carnaval. Não tem o nome carnaval, mas foi. Não é verdade, irmão? Povo nu. Qual é a festa que o povo perde o pudor? Né? Tem gente que é homem até a quaresma. Glória a Jesus. Quando chega no dia do carnaval, vira cangalha. Glória a Jesus. Acaba do bigodão, mas quando chega o carnaval, veste uma mini saia. Glória a Jesus. Então acho que esse negócio aqui foi o primeiro carnaval que apareceu. Né? Povo dançando, bebendo, adorando o bezerro, a prostituição. A Bíblia diz que foi bebida, nudez, idolatria e prostituição. Irmão, quando Moisés desceu, Moisés perdeu as estribeiras. Que pastor também fica nervoso. Pastor também se aborrece. Pastor também é gente de carne e dente. Moisés se aborreceu tanto que pegou as tábuas da lei. E o que foi que Moisés fez, meus amados irmãos? Quebrou as tábuas de Deus. Quebrou as tábuas que Deus tinha feito. Quebrou as tábuas que Deus tinha escrito com a sua própria mão. Os nervos. Depois Moisés se arrependeu de ter feito isso, mas o povo tira o pastor do sério. Tira o pastor do sério. Isso é, se ele for zeloso. Se ele for um bamba lafumenga, ele vai entrar também na dança. É verdade ou não é, meus amados irmãos? Se ele for um bamba lafumenga, ele vai dançar com Arão. Ele vai dançar com o povo, vai beber. Tem pastor, irmão, que ele é politicamente correto. Não, irmão, vamos se agradar ao povo. Né? Você vai encontrar muitos líderes religiosos no mesmo nível do povo. No mesmo nível do povo. Não, a gente tem que ficar jovem com os jovens também. Né? Chá. Glória a Jesus. É assim, né? Mas Moisés não era desse tipo de pastor. Moisés era pastor crente. Moisés era pastor de nuvem. Moisés era pastor de raio. Moisés era pastor de clangor. Moisés era pastor de trombeta. Moisés era pastor de Deus bradar e ele responder. Aí Moisés, quando viu, quase morre. Quebrou as tábuas, zangou-se. E o Isber escreveu no seu livro, no comentário de Êxodo 32, pode procurar em casa, e que ele disse que Moisés, a vida de um pastor é essa, de uma hora de alegria, de extravasar, e outra hora de ira, outra hora de tristeza, mas o pastor tem que ter equilíbrio e entender que ele está fazendo a vontade de Deus. Amém? O povo, irmão, e o pior, porque quando Moisés subiu o monte, o que foi que o povo prometeu por 3 vezes? Eu não vou ler as 3 para não tomar tempo, mas vamos ler uma vez. Êxodo 19, 18, por gentileza. Êxodo 19, 18. Olha o povo prometendo. Quando Moisés subiu o monte, olha o que o povo prometeu. E todo o monte de Sinai fumegava, porque o Senhor descera sobre ele em fogo, e o seu fumo subiu como o fumo de um forno, e todo o monte tremia grandemente. Mas eu acho que deve ter havido um equívoco. 24 e 3, por favor. Capítulo 24, versículo 3. Vindo, só Moisés se chegará ao Senhor, mas ele não se cheguem. Não, 24 e 3. Isso. Do Êxodo? Sim, senhor. Veio, pois, Moisés e contou ao povo todas as palavras do Senhor. E todos os estatutos. Então o povo respondeu a uma voz e disseram: todas as palavras que o Senhor tem falado, falaremos. Não, faremos. Faremos. O povo prometeu a Moisés que o que Deus mandasse, eles o quê, meus amados irmãos? Fariam. Ô irmão, às vezes o pastor fica tão alegre dia de batismo, né? Você está disposto a obedecer a Jesus?
O que é que eles dizem? Aleluia. Tem Deus que chora, né, irmão? Prometo. Você promete obedecer ao ministério, promete se um dia errar, o pastor chamar, você promete obedecer. E o pastor chega e fala língua, pensando que é verdade. Ah, meu irmão, poucos dias, aquele que prometeu ser fiel, que prometeu ser humilde, que prometeu ser obediente, dá coice, patada, vira o caçoar. Pense. Glória a Jesus. Esse povo prometeu, Moisés, pode subir, que o que Deus mandar, a gente vai fazer. Fazer o quê, irmão? 40 dias depois, desmancharam todas as promessas. Se o obreiro não tiver cuidado, ele perde o ânimo. Se ele for um ganhador se ele for um ganhador de salário, não, para ele está tudo bom. Mas se for um pastor mesmo, um homem de Deus, ele fica triste, porque o povo prometeu ser fiel. O povo prometeu obedecer, mas quando Moisés desce 40 dias depois, o povo está rebelde, o povo está totalmente contrário àquilo que havia prometido. Só que Deus não se engana, Moisés se enganou. Mas Deus, você sabia que Deus não se decepciona? Sabia que Deus não se decepciona? Por que Deus não se decepciona? Por quê? Porque Deus não se engana, Ele já sabe. Deus conhece por dentro e por fora. O cara dizendo que vai obedecer e Deus, estou te vendo. Vamos a Deuteronômio, Moisés se enganou, mas Deus não se enganou. Deuteronômio 5, 28 e 29. Deuteronômio 5, 28 e 29. Olha o que foi que Deus disse para aquele povo rebelde lá na frente. Ouvindo, pois, o Senhor a voz das vossas palavras, quando me faláveis a mim, o Senhor me disse: eu ouvi a voz das palavras deste povo, que te disseram, em tudo falaram eles bem. Quem dera que eles tivessem tal coração que me temessem, e guardasse todos os meus mandamentos todos os dias, para que bem lhes fosse, e a eles e a seus filhos para sempre. Deus disse, olha, ouvindo, pois, Moisés falando já no final do deserto, já no fim, perto de Canaã, ouvindo, pois, o Senhor a voz das vossas palavras, quando me faláveis, o Senhor me disse, eu ouvi a voz das palavras deste povo, que eles te disseram, em tudo falaram bem. Deus disse, eles falaram tão bonito. Quem dera que eles tivessem tal coração que me temeis. Deus disse, quem dera que fosse verdade. Esse comboio de cobra-choca. Glória a Jesus. Quem dera. Moisés se enganou, mas Deus não se enganou. Deus disse, eu vi quando eles prometeram ser fiel. Eu vi, eles falaram até bem. Falaram bem. Olha como Deus é irônico. Deus disse, eles falaram bem, Moisés. Mas quem dera que fosse verdade o que eles disseram. Mas pregador, não desanime, cumpra seu dever, prega a palavra, e deixa o resultado com Deus. Se atenderem bem, se não atenderem, problema deles. Glória a Deus nas alturas celestiais. Então, irmãos amados, nós vemos aqui que Deus disse, olha Moisés, eu vi, eles falaram até bem, falaram bonito. Mas quem dera que fosse verdade, quem dera. E se o obreiro não tiver cuidado, ele desanima. Um dia o profeta Isaías pensou que o seu ministério foi em vão, de tanto ver as deficiências do povo, de tanto ver os comportamentos diferentes do discurso, que Isaías disse, eu perdi meu tempo. Eu já venho profetizando há muitos anos e eu não estou vendo o resultado. Vamos ver Isaías. Parece-me que 49 não está no script, mas parece-me que é Isaías 49. Glória a Deus, versículo 4. Isaías 49, 4. Por gentileza. Mas eu disse, debalde tenho trabalhado. O que é debalde? Uma coisa debalde. Em vão, perdido. Inútil e vãmente
gastei as minhas forças. Olha aí, Isaías, irmãos, depois de quase 50 anos de ministério, ele disse: debalde tenho trabalhado. Debalde quer dizer em vão, perdido. Debalde tenho trabalhado, inútil e vãmente gastei as minhas forças. De que foi que adiantou pregar? De que foi que adiantou profetizar? De que foi que adiantou entregar a mensagem? Eu trabalhei debalde, o meu esforço foi inútil. Aleluia! Mas o Espírito Santo tomou a boca dele. Quando ele disse essa palavra é inspirada, o escrito, mas a palavra é a revolta do profeta. Mas Deus tomou a boca dele. Leia de novo o versículo para a gente ver Deus tomando a boca dele. Mas eu disse: debalde tenho trabalhado, inútil e vãmente gastei as minhas forças. Todavia o meu direito está perante o Senhor, e o meu galardão perante o meu Deus. Se eu fosse você, eu daria um glória para Jesus. Ele pensou que o trabalho dele era perdido, era debalde, era em vão. Mas o Espírito Santo tomou a boca dele e disse: cala a boca. O teu galardão está perante o teu Deus. O que tu fizeste não está perdido. Quem acredita nisso, levante a voz e dê um glória para Deus nessa noite. Não é em vão, não é debalde o que você faz para Deus. Não se incomode com a reação do povo. Se eles prometem uma coisa e fazem outra, é problema deles. Você não perdeu o seu trabalho. Aleluia! E glória ao nome santo de Jesus nessa noite. Aí Moisés desce. Quando Moisés desce, irmão, a bagaceira estava feita. Moisés, eu acho que Moisés disse essas mesmas palavras. Eu creio que Moisés falou: eu gastei as minhas forças em vão. O meu trabalho foi em vão. Subi o monte, eles prometeram ser fiéis. Quando eu chego embaixo, foi em vão. Inútil e vãmente gastei as minhas forças. Aí Moisés agora repreende o povo. Vamos para Êxodo. Glória a Deus, Êxodo 32 e versículo 21. Quando Moisés desce do monte. E Moisés disse a Arão: que te tem feito este povo, que sobre ele trouxeste tamanho pecado? Arão, o que foi que você fez, Arão? Você trouxe sobre este povo, na nossa tradução diz tamanho pecado, mas há uma outra tradução que diz tão grande pecado. NVI, lê na NVI. E perguntou Arão: que ele fez este povo para que você o levasse a tão grande pecado? Tão grande pecado. Por que foi tão grande pecado? Primeiro, eles pecaram contra o primeiro e o segundo mandamento. Que é que o primeiro mandamento diz: não terás. Vamos ver se a igreja ainda conhece os 10 mandamentos, que antigamente se aprendia na escola dominical. Hein? Primeiro, não terás outros deuses diante de mim. Segundo mandamento, não farás para ti imagem de escultura. Eles quebraram de uma cacetada só, quebraram os 2 mandamentos. Tiveram outro Deus, e além de ter outro Deus, fizeram uma imagem de um bezerro para adorar. Também quebraram o mandamento do 7º mandamento, que fala: não fornicarás, não adulterarás, ou não pecarás contra a pureza, contra a castidade. Eles estavam bêbados, eles estavam se prostituindo, eles estavam adorando outro Deus, eles estavam adorando uma imagem de ouro. Aí Deus disse: Arão, você fez esse povo pecar tão grande pecado, tão grande pecado. Irmão, veja a decepção de Moisés. Quem foi que concordou com o pecado? Quem foi que ele deixou tomando conta do povo? Me ajude a pregar. Quem foi? E o Arão que ele confiou foi o primeiro que se desviou. Irmão, pastor é para morrer do coração. Confiar em Arão. Quantas vezes você confia numa pessoa? Você investe, você confia, pensando que o camarada vai corresponder, e o camarada faz uma pataquada dessa. Está arriscado acontecer isso hoje em dia no ministério de um pastor? Me ajude a pregar. O que lhes parece? Pode acontecer isso? Moisés investiu em Arão? Me ajude. Investiu ou não investiu? Consagrou ele a sumo sacerdote. Subiu o monte, deixou ele tomando conta do povo, e quando ele chegou, o Arão tinha aprontado. É para morrer do coração.
Eu falei ontem na reunião do presbitério que eu tinha um grande amigo, um homem de Deus, mas ele tinha dificuldade de dizer colapso. E quando a gente sempre andou junto, ele tinha idade de ser meu pai, mas eu gostava muito dele, a gente sempre andava junto. E ele dizia, quando ele tinha uma raiva, ele dizia: Orivaldo, eu fiquei de dar um colape. Glória a Jesus. Ele dormiu no Senhor agora há poucos dias. Irmão, não sei como Moisés não deu um colape. Porque você investiu no camarada, você consagrou, você confiou, e o camarada faz o contrário. Irmão, irmão, mas era de fora. Não, irmão de pai e mãe. E mais velho, que era para ter juízo. Então, irmão, por isso que o comentarista, o Wisber, escreveu que a vida de um pastor é um misto de alegrias e decepções e tristezas. Aleluia! Mas Deus está no controle de tudo. Não desanime, Deus proverá. Glória. Arão, você fez esse povo cometer tão grande o que, igreja? Pecado. Tão grande pecado, Arão. Como é que eu deixei você para tomar conta do povo? Eu deixei você, irmão. Quando a gente entrega um cargo a uma pessoa, quando a gente entrega uma congregação a uma pessoa, quando a gente entrega um campo a uma pessoa, é porque a gente está confiando naquela pessoa. Que ela vai ser fiel, que ela vai corresponder à doutrina, corresponder à Bíblia, corresponder ao ministério, corresponder à honestidade, corresponder à humildade. E você vê Arão fazer uma pataquada daquela. Mas é assim mesmo, é a vida. E ainda fica a gente mangando, é verdade ou não é, irmãos amados? Ainda fica mangando. Toma. Achei foi pouco. Não é verdade, irmãos amados? Mas o Senhor é bom. O Senhor a quem nós servimos é maravilhoso. Você acredita que o Senhor é maravilhoso? Mesmo que aconteçam essas coisas, o Senhor é maravilhoso? É ou não é, igreja? É, irmão. Se a gente levasse 3 pizzas por dia, ainda era pouco. O Senhor continua sendo maravilhoso. Na América do Norte, no mundo de fala inglesa, tem um jargão evangélico que eles dizem assim: Deus é bom em todo tempo. Em todo tempo. Já ouviram falar desse negócio? Isso é um ditado dos cristãos de fala inglesa. Deus é bom em todo tempo. Em todo tempo. E se Arão aprontar? E se o povo ficar nu? E se o povo beber cachaça? E se o povo fizer bezerro de ouro? E se o povo se revoltar? Deus é bom, 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 Deus é bom. Deus é bom. Quem não presta sou eu e você. Agora Ele é bom. Glória! Arão, você fez esse povo pecar tão grande pecado. Ele disse tão grande pecado. Na nossa tradução diz tamanho pecado, mas a NVI diz mais corretamente tão grande pecado. Aleluia! Irmãos amados, o povo tinha experimentado a tirada do Egito. Quantas pragas Deus mandou? E aquele povo viu os milagres. Quantas pragas Deus mandou? 10 pragas. Aquele povo tinha visto o mar vermelho. Me ajude a pregar. O mar vermelho. Aquele povo tinha visto o faraó perecer no meio do mar e eles cantarem do outro lado o hino da vitória. Aquele povo tinha visto o maná cair. Aquele povo tinha visto água sair. De onde, meus amados irmãos? Aquele povo tinha visto os milagres, as maravilhas. A coluna de nuvem durante o dia e a coluna de fogo durante... Meu irmão, como nós somos falhos. Irmão, mas era aquele povo de Israel. Era aquele povo de Israel e é o povo de hoje. A Bíblia diz que tudo foi escrito para o nosso ensino. Como aviso, como figura. Aleluia. Glória a Deus, a natureza deles é a mesma nossa hoje. Cada um clame o sangue de Jesus na sua vida. Porque a natureza humana é uma só, a ruindade é uma só. Uma vez eu comprei um livro, uma agendazinha de bolso. Quando sempre
andei com agendazinha de bolso para os compromissos, aquelas pequenininhas, e elas vêm com pensamentos. E uma dizia assim: não espere muito dos seres humanos, porque eles pouco têm a oferecer. Eu achei interessante, nunca esqueci. Só que Deus disse, mas não é assim não, está errado. Não espere nada dos seres humanos. O certo é esse, porque eles nada têm a oferecer. Se o homem oferecer uma coisa boa, não é ele, é a graça. Dá para dar glória a Jesus? Mas, irmão, eu conheço pessoas que oferecem coisas boas, não é ele não, é a graça. Porque o ser humano não tem nada de bom para oferecer. O povo tem para oferecer isso aqui, que oferecer a Deus e a Moisés. É isso aqui. Ingratidão, ruindade, falta de entendimento, falta de compreensão. Louvado seja o nome de Jesus. Aí Deus disse a Arão: Arão, você fez esse povo pecar, tão grande pecado. Agora vamos ver as consequências para chegar onde a gente quer chegar. As consequências do pecado. Irmãos amados, eu tenho viajado muito esses dias pelo nosso estado. E nós temos encontrado os irmãos, tem sido uma bênção, confraternização, o gozado do carinho, das conversas, a gente brinca, ri, que eu gosto muito de rir, gosto muito de brincar, e também a gente ouve as histórias do passado, a gente compartilha. E essa semana nós estávamos em um determinado lugar para uma inauguração de igreja, inauguramos várias igrejas essa semana, e meus amados irmãos, conversando ali, a gente falou que o povo do passado não era muito diferente do de hoje. Um pastor começou a contar umas experiências de 50 anos atrás, e que eu conheço o pastor de muito jovem, e ele contando algumas experiências horrorosas de pessoas crentes, com a mente totalmente pervertida, isso há 50 anos atrás. Aí a gente pensa que o povo daquele tempo era mais santo do que o de hoje. Era não, meu irmão. O cão daquele tempo é o cão de hoje. O cão do tempo de Moisés é o cão de hoje. Não tem diferença não. A gente diz assim: não, no passado o povo era mais santo, o povo era mais crente. Era nada, irmão. Destaque, eu peguei um livro de ata de uma igreja, um livro de ata. Eu gosto muito de ler coisa velha. E eu passei a ler o livro de ata de 50 anos atrás. Meu irmão, cada pecado cabeludo. Há 50 anos atrás. Glória de lá. Glória a Jesus. Cada pecadão. Fazer como uma vez lá em... Eita, dizer o nome do lugar. Um pregador teve lá e disse: quem não confessar os pecados vai ser atropelado. Irmão, correu tanta gente para o pastor. O pastor ficou com só um padre no pé da parede, e o povo confessando. E tinha duas mulheres que eram prostitutas e se converteram fazia poucos dias, elas já velhas, todas duas se converteram a Cristo. E uma ficou lá no pé do pastor contando tudo o que fez quando não era crente. O pastor disse: minha irmã, Jesus já lhe pede. O outro disse: não, eu vou contar tudo, que o pregador disse que se não contar o carro atropela. Aí a outra chegou lá, outra prostituta velha, aí chegou lá e disse: sai daí, mulher, que tu tem muito pecado cabeludo, deixa eu contar os meus. Glória a Jesus. Cada pecado é um cabeludo. O povo é um só. O povo do tempo de Moisés é o povo do tempo de hoje. Ô irmão, e o que é que está faltando? O que é que está faltando? Nós vamos ver o que é que está faltando. Não é que o povo de hoje é pior. O que se multiplicou foi a iniquidade, né? Porque hoje em dia o povo é mais, as facilidades também são mais. Mas a natureza humana é uma só, irmão. É linda a Bíblia, porque a natureza humana é uma só. Ontem, hoje. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje. E o pecador, o ser humano, é o mesmo. Só não é eternamente, porque Jesus vai, no final, Jesus vai consertar tudo. Mas, irmãos amados, aí Deus disse: eu vou tirar a tenda. Naquele tempo não tinha ainda o tabernáculo. O tabernáculo ainda não estava feito. Mas tinha uma tenda provisória no meio do arraial, onde Deus falava com Moisés. Moisés falava com Deus, a nuvem baixava. Não era o tabernáculo que foi feito depois, era uma tenda provisória onde Deus falava com Moisés no meio do povo. Aí Deus disse: eu vou tirar a tenda do meio de vocês. Por causa do pecado, por causa da desobediência, eu vou tirar a tenda do meio de vocês. Vamos ver no livro de Números 2:2. Números 2:2. Aleluia.
Glória a Deus. A tenda era no meio. Essa tenda aqui não é a tenda do tabernáculo. Era uma tenda antes do tabernáculo. Quando Moisés saiu do Egito, essa tenda foi armada, onde Moisés falava com Deus e Deus falava com Moisés. A nuvem baixava naquela tenda. Números 2 e 2. Os filhos de Israel assentarão as suas tendas, cada um debaixo da sua bandeira, segundo as insígnias da casa de seus pais, ao redor, defronte da tenda da congregação, assentarão as suas tendas. Então a tenda da congregação, essa tenda não era o tabernáculo, era uma tenda de Moisés. Vamos dizer que era o gabinete de Moisés, era o santuário onde Moisés orava, era o santuário onde Moisés falava com Deus e Deus falava com Moisés. E a Bíblia diz que todas as outras tendas ficavam, o irmão leu, o pastor Múcio leu, todas as outras tendas ficavam ao redor. E a tenda no meio. E o povo via a nuvem baixar, Jeová descer. E Moisés entrava na tenda. E ficavam os dois lá na tenda. Jeová falando com Deus e Deus falando. Jeová falando com Moisés e Moisés falando com Deus. Jeová falando com Moisés e Moisés falando com Deus. E o povo tudo do lado de fora. Deus está na tenda. Silêncio. Deus está falando com Moisés. E a nuvem. Quando eles adoraram o bezerro de ouro e pecaram, Deus disse a Moisés: tira a minha tenda do meio desse povo, porque eu não quero mais habitar no meio desse povo. Aleluia. Êxodo 33 e versículo 7. Depois que eles pecaram, Êxodo 33 e 7. E tomou Moisés a tenda e a estendeu para si fora do arraial, desviada longe do arraial, e chamou-lhe a tenda da congregação. Para aí um pouquinho. Olha aí, depois do pecado, o que foi que aconteceu? Depois do bezerro de ouro, depois da idolatria, o que foi que aconteceu, irmãos? E tomou Moisés a tenda. Antes ela ficava onde? E as tendas outras ficavam todas o quê? Ao redor. E tomou Moisés a tenda e a estendeu para si fora do arraial, desviada longe do arraial. Olha, irmão, o pecado que é que faz? Deus mandou Moisés tirar a tenda do meio e colocou ela do lado de fora do arraial. Oh, aleluia. Irmão, não tem coisa pior do que uma igreja que a tenda de Deus saiu do meio. Não tem coisa pior, irmão. Não adianta juntar gente se o Espírito Santo não estiver. Não adianta juntar gente se Deus não se manifestar. E se manifestar verdadeiramente. Porque tem muita gente por aí que imita, como se Deus estivesse quando Deus não está. No lugar onde tem pecado. No lugar onde o pecado, não é o lugar onde tem pecado, que todo lugar tem pecado, mas no lugar onde o pecado é apoiado. Quem foi que apoiou o pecado ali? Me ajude. Quem foi que apoiou o pecado? O problema não é ter pecado, o problema é o pecado ser apoiado. Pecado sempre teve e sempre vai haver, mas o problema ali foi porque houve um apoio institucional ao pecado. Arão era o sumo. O que era que ele deveria ter feito? Não, aqui não. Eu sou sacerdote de Jeová e eu não vou consentir um negócio desse. Mas Arão consentiu. Aí Deus disse: pois então a minha tenda vai para fora do arraial. Aleluia. Muitas religiões, a tenda do Senhor, a tenda da revelação. Essa tenda, ela era chamada em outros lugares tenda da revelação, porque era ali onde Deus falava com Moisés e Moisés falava com o povo. Falava com Moisés e Moisés falava com o povo. Deus disse: tira minha tenda. Então tomou Moisés a tenda e a estendeu para fora de si, para si, fora do arraial, desviada de longe do arraial. E chamou-lhe tenda da congregação. Prossiga. E aconteceu que saindo Moisés à tenda,
todo o povo se levantava, e cada um ficou em pé à porta de sua tenda, e olharam para Moisés pelas costas, até ele entrar na tenda. Aleluia. 9. E aconteceu que, entrando Moisés na tenda, descia a coluna de nuvem, e punha-se à porta da tenda, e o Senhor falava com Moisés. Aleluia. Antes a tenda da revelação era no meio, e agora Deus mandou para onde? Para fora do arraial. E diz que quando Moisés passava, o que era que os israelitas faziam, irmãos? Se levantavam em sinal de respeito. Em sinal de respeito. Quando Moisés subiu o monte, eles desrespeitaram Moisés. Estão lembrados? Disseram assim: esse Moisés, esse homem. Está lembrado que eles disseram isso? Ninguém sabe o que foi que aconteceu com esse homem. Aí agora, quando o castigo veio, Deus mandou uma praga, morreu 23 mil de uma vez. Aí a Bíblia diz que agora, quando Moisés passava para a tenda, que era que eles faziam, meus amados irmãos? Se levantavam. Meu filho, se você não aprender a respeitar o homem de Deus por bem, vai aprender a respeitar por mal. Porque tem gente que diz, para mim é tudo a mesma coisa. Uma vez, teve um casamento, numa congregação, aí pastor João Joaquim era o dirigente. E chegou o prefeito, chegou vários pastores, chegou várias pessoas, e botaram tudo para comer junto na lama. O casamento foi ao ar livre, choveu e ficou a lama. Aí o pastor ficou nervoso e disse: ó irmã, com a organizadora, ó irmã, por que a senhora não botou uma mesa lá dentro para os pastores, para o prefeito que veio de outro estado? Por quê? Mas é nada para mim, padre, pastor e prefeito, é tudo a mesma coisa. Tem gente que não honra. Você vê que quando eles estavam em pecado, eles disseram: esse Moisés, esse homem. Foi assim ou não foi? Vamos voltar para a Bíblia, 32 de Êxodo. Glória a Deus. Versículo de número 1, 32 e 1. Mas vendo o povo que Moisés tardava em descer do monte, ajuntou-se o povo a Arão e disseram-lhe: levanta-te, faze-nos deuses, que vão adiante de nós, porque quanto a este Moisés, a este homem que nos tirou da terra do Egito, não sabemos o que lhe sucedeu. A este Moisés, a este o que, irmão? Homem. Olha, irmão, tem gente que o pastor para ele é esse cara. Esse cara, esse Moisés, esse homem. Mas por que eles disseram isso? Por que eles disseram que Moisés era esse cara? Se for no português moderno, é esse cara. É ou não é? Mas por que eles chamaram Moisés esse homem, esse Moisés, esse cara? Por que eles chamaram assim? Porque eles estavam desviados. Eles estavam em pecado. Eles estavam para adorar bezerro. O coração deles era para adorar bezerro. O coração deles era para ficar nu. O coração deles era para pecar. Quando a pessoa está em comunhão com Deus, ele respeita o ministério. Mas quando ele está em pecado, ele começa a chamar esse homem. O homem da gravata. Mas depois que Deus mandou o castigo, depois que Deus tirou a tenda para longe, quando Moisés passava, o que era que eles faziam? Se levantavam. Leia de novo aí, versículo 8, 33 e 8. E aconteceu que, saindo Moisés à tenda, todo o povo se levantava, e cada um ficou em pé à porta da sua tenda, e olhavam para Moisés pelas costas, até ele entrar na tenda. Oxente, já. Quando estava em pecado, chamava Moisés de quê? Esse homem. Esse Moisés. Mas quando Deus tirou a tenda, quando veio a praga, quando veio o castigo, quando Moisés ia para a tenda falar com Deus, eles faziam o quê, irmão? Se levantava e cada um ficava o quê? Em pé, à porta
da sua tenda, olhando para as costas de Moisés, e só entrava na tenda depois que Moisés entrava na tenda da congregação. Eu vou encerrar daqui a pouco, mas eu vou contar uma história que aconteceu em Mata Grande, há mais ou menos 50, 60 anos. Chegou um pastor lá, ele deve ter alguém que deve lembrar disso, e tinha uma senhora que não aceitou o pastor. O pastor não era bonito, o pastor era feio, e o pastor era muito feio. Eu podia dar detalhes, mas pode ser que eu vá preso, porque hoje em dia ninguém pode dizer mais nada. Aí quando foi, ela disse: mas menino, tu visse quem chegou para ser pastor da gente? Um macaco. Minha irmã, não diga isso não. Mas homem, como é que pastor Barro mandou uma coisa dessa para cá? Aí meu irmão, quando foi, um dia deu uma crise de asma. Deu uma asma que nunca tinha tido crise de asma. Aí ficou. Aí, toma remédio. Tinha dinheiro, era uma pessoa rica. Toma remédio. Toma remédio. Manda chamar o médico em casa. Naquele tempo, quem tinha dinheiro mandava chamar o médico em casa. Chama o médico, chamaram o médico. Naquele tempo, era uma cidade já meio avançada na época. E depois leva para Garanhuns, que Garanhuns era onde tinha todos os recursos de medicina. E nada, e volta para casa. E agora? Eu vou morrer, manda chamar o pastor. Oxe, pastor? E não era um macaco? Aí diz que o pastor era um homem de Deus. Disseram: pastor, a irmã que chamou o senhor de macaco, ela está morrendo, e mandou pedir que o senhor fosse lá orar por ela. Aí o pastor, o título dele era assim: glória a Jesus, glória a Jesus. Aí chegou lá, ela estava lá na cama. Aí o pastor: glória a Jesus, pai do senhor, irmã. Pai do senhor, meu pastor. Oh, quer unção? Quer. O pastor ungiu. Quando o pastor terminou de orar, aí a respiração fez... e ficou curada. E a partir daquele dia era meu pastor. Quem pode dar glória para Jesus? Quando eles estavam desviados, eles chamaram Moisés de quê? Me ajude, vamos dar cor a isto, irmão. Não vamos fazer como aquela reunião que eu fiz um dia desse, que tinha 3 pessoas, e eu preguei, pensei que estava abafando, ensinei. Quando terminei, eu disse: o que é que eu disse? Os 3 disseram: não sei. Glória a Jesus. Aleluia. Eu fiquei quase papoco de raiva. Aleluia. Quando eles estavam desviados, eles chamaram Moisés de quê, irmão? Me ajude. Esse homem. Se fosse hoje, ele dizia o quê? Esse cara. Mas quando veio a praga, quando Deus tirou a tenda, quando Moisés passava, aquele que eles faziam, irmãos? Levantavam. E ficava olhando para as costas de Moisés. Até Moisés o quê? Está na tenda, irmão. Irmão, isso aqui está escrito, isso aqui não é brincadeira, não. Isso aqui é palavra de Deus, isso aqui é orientação de Deus para nós. Nós estamos numa época onde ninguém respeita ninguém. Nós estamos na modernidade líquida, eu já preguei isso aqui. Nós estamos na modernidade líquida, onde os filhos são ensinados a não respeitar pais, onde os alunos são ensinados a não respeitar os professores, onde os fiéis são ensinados a não respeitarem os seus líderes religiosos. É a modernidade líquida. É a modernidade da desgraça, da miséria. Professor já apanha na cara. Professor hoje é esperado na esquina com estilete. Professor hoje é esperado na esquina com aquele negócio em inglês, como é que chama? Soco inglês.
Mas, irmãos amados, nós não temos parte com esta geração. A nossa parte é com a palavra de Deus. Quem pode dar glória para Jesus Cristo? Quem crê nesta palavra, levante a voz e dê um glória para Deus bem grande nesta noite. Nunca diga esse cara, nunca diga esse homem com o seu pastor. Mesmo que você não goste dele, mesmo que você não vá com a cara dele. Pastor não é obrigado a ninguém com a cara dele, não. Mas respeite, senão você vai ficar. Aleluia. É doutrina, é Bíblia, para a igreja aprender a andar para o céu e ser feliz nessa terra. Você pode dar glória para Jesus nessa noite, igreja? Esse homem, ninguém sabe o que foi que aconteceu com esse cara, com esse Moisés. Mas depois que vira a boca quente, quando Moisés passava, vamos ver se a igreja aprendeu, para não acontecer como aquelas 3 pessoas. Quando Moisés passava, o que era que eles faziam, irmãos? E ficava o quê? Em pé. Até Moisés o quê? E olhando pelas costas, tudo caladinho. Aleluia. Se você for desrespeitoso, Jeová vai tirar a tenda da sua vida. Essa geração que não respeita ninguém, a tenda de Deus, já foi embora. Essa geração que não respeita ninguém, a tenda de Deus já desapareceu da vida deles há muito tempo. Porque quem tem a tenda de Deus na alma, quem tem a nuvem, quem tem a coluna de fogo, quem tem a Shekinah, tem o discernimento do Espírito Santo e entende tudo. Quem dá aleluia para Jesus? Quem dá aleluia para Jesus, faça assim com a mãozinha e diga: Deus, eu te agradeço pelas revelações da tua palavra na tua igreja. Aleluia. Rei da glória é Jesus Cristo nesta noite. Deus está se revelando, a nuvem de Deus está aqui. E quem acredita glorifica, quem acredita exalta, quem acredita dá glória a Deus. Porque Deus está se revelando a esta geração. Aleluia. Vamos ver, vieram pragas, mas a praga maior, morreram 23 mil pessoas, mas a praga maior foi a retirada da tenda. Antes a tenda, vamos ver se vocês aprenderam, a tenda estava onde? Ou onde, melhor dizendo, aonde fala de movimento, onde fala de lugar estático. A tenda estava onde? E depois da adoração ao bezerro, depois do carnaval, depois da prostituição, Deus mandou fazer o quê? Tirar a tenda para fora. E quem quisesse buscar Deus, agora tinha que andar. Vamos voltar para Êxodo 33, glória a Deus. Oh, aleluia pela sua santa palavra. Aleluia, glória a Deus, versículo 7. Glória ao nome santo do Senhor Jesus que revela a sua palavra. E tomou Moisés a tenda e a estendeu para si fora do arraial, desviada longe do arraial. E chamou-lhe a tenda da congregação. E aconteceu que todo aquele que buscava o Senhor saiu à tenda da congregação que estava fora do arraial. Quer dizer que aquilo que era fácil, agora, por causa do pecado, ficou mais difícil. Antes, a tenda estava no meio do arraial, mas agora, quem quisesse buscar Deus, quem quisesse buscar a revelação de Deus, tinha que sair fora do arraial. Quer dizer que agora a dificuldade ficou maior. Irmão, o pecado, ele afasta a tenda. O pecado afasta a Shekinah. O pecado afasta a glória, fica mais difícil. Quando você está em comunhão com Deus, quando você está em estado de comunhão com o Senhor, é mais fácil. Mas quando o pecado chega, a tenda vai para longe, a Shekinah vai para longe, e você vai ter que andar um bocado para poder encontrar a glória de Deus, para poder encontrar a majestade de Deus, para poder encontrar a santidade de Deus, para poder encontrar as revelações de Deus. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Ali naquela tenda Deus se manifestava.
Ô irmão, olha irmão, a melhor coisa é ouvir a voz de Deus. Uma igreja onde Deus não fala. Pastor, em toda igreja Deus não fala? Não. Tem lugar que tem pregação, mas Deus não fala. Não tem revelação. Tem lugar que só tem a conversa, a balela. E pouca, viu irmão? Porque muitas religiões, a pregação é nada. É só hilariê. Somente. Mas o bom não é hilariê, o bom é a palavra, é Deus se revelar, é você dizer: Deus hoje falou comigo. Deuteronômio 34:10. Aleluia! Exaltado seja Deus. Para nós encerrarmos, Deuteronômio 34:10. Então disse: eis que eu faço um concerto. Farei diante de todo o teu povo maravilhas que nunca foram feitas em toda a terra. Não, essa Bíblia deve ser da Testemunha de Jeová, não é nossa não, glória a Deus. Deuteronômio 34:10, glória a Deus, aleluia. Aleluia, glória a Jesus. Agora a evangélica. Glória a Deus, agora, Jesus, graças a Deus, meu Pai. Amém. E nunca mais se levantou em Israel profeta algum como Moisés, a quem o Senhor conhecera cara a cara. O face. Lá na tenda, o que era que Deus fazia com Moisés, lá dentro da tenda? Hein? Deus falava com Moisés. Aleluia. Igreja, só a igreja, se o sacerdote falar com Deus cara a cara. Aí o sacerdote, quando sai de lá de dentro da tenda, ele sai com a mensagem de Deus. Ele sai com a revelação de Deus para o povo. Ele sai com o rosto brilhando. Foi o que aconteceu com Moisés. Quando Moisés teve um encontro com Deus no monte, quando ele desceu, foi o que aconteceu? Lá está escrito em Êxodo, que o rosto dele, o que, meus amados irmãos? Brilhava. E o povo disseram: Moisés, bota um véu, porque ninguém pode nem olhar para a tua cara. Por quê? Porque o brilho de Deus passou para a cara de Moisés. O brilho de Deus passou para a cara de Moisés. Porque a cara de Moisés estava tão pertinho da face de Deus, que o brilho de Deus... Aleluia. Vamos ficar de pé em nome do Senhor Jesus. Aleluia! Eu estou com vontade de dar glória a Jesus, igreja. Vocês querem a tenda da congregação, a tenda da revelação longe, ou querem a tenda da revelação no meio? Foi fraco, longe ou no meio? Diga: Senhor, não afastes, não retires, não mandes para longe a tenda da revelação. Fala com teu servo. Queremos ouvir a tua voz. Queremos sentir a comunhão. Queremos sentir a glória de Deus no nosso meio. Aleluia. Para a semana, se Deus quiser, tem muita riqueza para ser revelada aqui para nós. Só fique em casa se você não puder vir. Mas se você puder, venha. Porque Deus quer fazer milagres. Deus quer descer a tenda no nosso meio. Ele não quer a tenda longe, Ele quer a tenda no meio. Vamos orar ao Senhor. Quem necessita das orações? Sábado vai haver jejum pelo Brasil. Aqui no Farol, é o último sábado do mês. E nas congregações e nos campos. Jejum pelo Brasil. Jejum pelo nosso presidente. Jejum pela nossa igreja. Jejum por um grande avivamento. Jejum por batismo no Espírito Santo. Jejum para a tenda
ficar no nosso meio. Para que essa geração conheça Deus. Para que essa geração aprenda a respeitar. Que essa geração não chame os pastores de cara, esse homem, esse Moisés, mas que se levante reverentemente, conforme está escrito na santa e gloriosa palavra de Deus. Quem pode dizer aleluia para Jesus? Pastor, pode orar aí no microfone. Querido Pai, no nome de Jesus estamos aqui. Aleluia. Carecemos tanto de Ti, Senhor. Eita, glória. Oh, Senhor, carecemos tanto da Tua presença no nosso meio. Carecemos tanto da Tua tenda, Senhor. Tu tens sido um Deus maravilhoso. Oh, Tu tens trazido a Tua revelação na vida, Senhor, do anjo da igreja. Mas queremos mais, Senhor. Oh, Senhor, que cada um de nós saibamos deixar as coisas do mundo, Senhor, e nos humilharmos diante de Ti, buscarmos a Tua presença, buscarmos a Tua face, Senhor. Ó Santíssimo Deus, poderoso Pai, Deus que se revela no meio do Seu povo, não se afaste de nós, Senhor, a Tua glória. Amém, amém. No nome de Jesus, abençoa os Teus filhos que vieram à Tua casa, que ouviram a Tua palavra, Senhor. Que esta palavra seja cumprida em nossos corações. Deus poderoso, que Teu nome seja conhecido, Senhor, nesta igreja. Dos quatro cantos, Senhor. Assim como a Tua palavra diz, conhecido é o Teu nome em Judá. Seja conhecido o Teu nome na nossa igreja, Senhor. No nosso meio, para a glória do Teu santo nome. Amém. Elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro. Irmão, responda aí no microfone. Eu vou dizer outra vez. Todo mundo acompanha o pastor Múcio, que os irmãos reclamam porque só ouve o ministro e não ouve a voz da igreja. Todos acompanham o pastor Múcio. Elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro. O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. O Senhor guardará tua entrada e tua saída. Desde agora e para sempre. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai e a comunhão de Deus, o Espírito Santo, seja com todos, e todos dizem Amém. Deus abençoe a todos.